Mean Girls, ou Meninas Malvadas, de 2004, é um filme estrelado por Lindsay Lohan no papel de Cady. Sou eu. E a pronúncia é Cady. Tá bom, é Cady, e Rachel McAdams como a Regina George. Filme este que marcou e ainda marca uma geração, assim como também a cultura pop num todo, já que há várias frases, assim como memes que circulam por aí até hoje e que são uma referência ao longa, como por exemplo, às quartas usamos rosa, Nas quartas usamos rosa. isso tá um barro, É tão barro. O que é barro? É uma gíria na Inglaterra. Se você... gíria inclusive que fica especialmente mais engraçada em português. Assim também como referências à cena em que o personagem Aaron pergunta que dia era para Cady, e ela responde 3 de outubro. E não acho estranho pessoas comemorarem ou sempre lembrarem dessa data, porque isso realmente acontece. Eu particularmente gosto muito do filme e do enredo em si, já que é uma daquelas narrativas que trazem à tona o caos e a loucura que deve ser estudar numa high school americana. Especialmente nos anos 2000, onde esse tipo de filme estava bem alta. Mas Meninas Malvadas é diferente, por exemplo, de Clube dos Cinco, um filme que eu também gosto bastante e que aborda o mesmo tema, o high school americano. Só que de uma forma bem mais melancólica e pesada, talvez, digamos, já que os diálogos são bem íntimos e profundos em algumas partes do filme. Tanto que depois que eu vi o filme eu fiquei meio atordoado porque não era nada do que eu esperava. E em contraparte, Meninas Malvadas opta por uma visão mais engraçada e foca no que era ser uma adolescente naquela época. Ser taxado de esquisito ou problemático por ser muito inteligente, ter gostos diferentes dos demais, ou mesmo ter um corpo que não é nada mais do que real, ou seja, com traços reais, formas reais. A história começa quando Cady se muda da África depois de 12 anos estudando em casa. O que foi praticamente um suicídio, já que seus primeiros dias acompanhamos uma lenta adaptação da personagem com aquele mundo cheio de hormônios explodindo por toda parte e uma competitividade imensa. Mas que felizmente é um pouco amortecido pelas personagens Janice e Damian, ambos melhores amigos, e começam também uma amizade com Cady, visto ser uma garota nova e digamos ainda não, entre aspas, corrompida. Tanto que essa simplicidade é a principal fonte de atenção que atrai a mesma para o grupo mais famosinho da escola toda, ou como Damian diz, o topo da realeza. E são elas Regina George, Karen Smith e Gretchen Wieners. Acertei. E diga-se de passagem que essas duas últimas são bem engraçadas. Por serem um grupinho consolidado, as mesmas têm algumas regras que são impostas a Cady para que assim ela participe do grupo. E como a protagonista não tem muita coisa a perder, ela aceita de certo modo. O que eu acho mais interessante no filme é exatamente essa transformação que ocorre na personagem quando tem contato com as poderosas. Eu esqueci de falar, mas esse é o nome do grupinho. A transformação de Cady cresce ainda mais quando a mesma tem uma decepção amorosa que obviamente veio por parte da Regina, uma personagem muito bem conhecida por ser uma mocreia de primeira, digamos assim. E como Damian e Janice também odeiam Regina George, os mesmos arquitetam um plano para destroná-la, ou melhor dizendo, tirar ela dessa onda autoconfiante e ditadora que ela tem. Então, eles até fazem uma lista de coisas para tirar dela. Nós vamos reagir. Vamos. Que seria, primeiro, o namorado dela, o Aaron. 2, o bom físico dela. E 3, as seguidoras, ou seja, o grupinho das poderosas. Ou seja, a pergunta é, eles conseguem? E eu te digo, sim, eles conseguem, mas isso gera mais um monte de conflitos e brigas entre os próprios personagens que estavam tentando derrubar a Regina. Cady se envolve muito interpretando o papel de ser a amiga da Regina e uma nova poderosa, e se envolve tanto que acaba se tornando muito parecida com as demais. Ela muda todo o seu visual para um padrão de patricinha bastante usado e até mesmo molda sua personalidade para as questões que importam para elas: garotos, maquiagem, festas e etc. Sendo o primeiro, se vocês lembram, o principal motivo de tudo, fazendo até mesmo com que Cady parasse de ser uma boa aluna em matemática,
com o único intuito de puxar assunto com Aaron. A conquista e a maldade, não querendo usar essa palavra por ser muito forte, e depois explico porquê, crescem muito nos conceitos da personagem, a levando a fazer coisas que normalmente não faria, como destratar os amigos, se vingar na mesma moeda, falar mal de professores, amigos e ou mesmo destratá-los. E até mesmo ser indiferente com os pais, principalmente na cena em que a mãe faz uma referência à África e Cade parece não dar a mínima, talvez indicando ali que aquela personagem não seja realmente a que conhecemos do começo da história. Quando Cade descobre o passado de Regina e Janice, ela também infelizmente acaba usando isso contra a própria amiga, dizendo sem pensar que Janice estava agindo de forma raivosa e magoada por conta de a mesma amar ou gostar de Cade, insinuando que a mesma seja lésbica, e também que ela é tão irresistível que só pode ser esse o problema. E não o de que ela estava sendo uma má amiga, nos dando mais um indício da perda de identidade dela, influenciada pela Regina George, transformando a mesma quase que em uma cópia ruiva dela. Vale lembrar também a cena que ocorre depois disso, que é a Regina descobrindo que as barras de carboidrato são para ganhar peso. Aquela cena é boa. E isso tudo me lembra que eu não acho que nem Cade ou mesmo Regina e os demais estavam errados por agirem daquela forma, já que da forma na qual a escola americana é sempre apresentada, essa competitividade e constante busca por aceitação deve ser bastante comum, e logicamente bem mais do que aqui no Brasil. Não que aqui não tenha, mas eu tenho certeza de que aqui a gente é mais de boa nesse quesito. Mas no Zewa isso é tão comum que chega a ser um tanto assustador. Apesar de lá a educação ser melhor e a infraestrutura também, os problemas aumentam na mesma proporção. E é como a Cade observa em algumas cenas onde ela diz que aquele ambiente se parece muito com o da selva. Tipo, uma selva que, por ser muito hostil, pode muito bem influenciar alguém a querer se encaixar, para não virar uma presa fácil. E para finalizar, o filme também trata de questões como a confiança e a autoestima, muito bem retratada numa das cenas finais em que todas pedem desculpas umas às outras e se jogam de costas, demonstrando um bom passo para o alívio daquele ambiente. E também o nome do grupo principal, que em inglês é Plastics, ou seja, plástico, uma ilusão bem clara às coisas fakes, que não são o que parecem. E talvez uma das únicas coisas que eu não gosto no filme são as piadas que não envelheceram nada bem, porque são muitas as que envolvem raças e coisas do tipo. É até vergonhoso, mas tirando isso, dá pra se divertir bem. Meninas Malvadas marcou a cultura pop, e não foi sem motivo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu sou o Sr. Pseudônimo. Deixe o seu like se você gostou dessa minha análise. Comenta aí o que você achou, compartilhe com seus amigos se você achar, compartilhe para aquela sua amiga ou seu amigo que gosta do filme e com certeza vai gostar do vídeo. Então é isso e muito obrigado. Mas agora eu posso boiar tranquila, porque agora o mundo das garotas estava em paz. Aí, olha só, as poderosas. E se qualquer calouro perturbar a paz, deixa que a gente cuida do problema.